Ler literatura melhora a cognição humana? É muito necessário começarmos a entender que a pessoa que desenvolve o hábito de ler literatura, livro literário, ela vai ter um desempenho melhor no seu potencial cognitivo por vários fatores. Aqui eu vou enumerar alguns. Em alguns países a gente chama de romance, mas no Brasil, quando fala de romance, muita gente pensa que é aquela coisa melosa, de romance entre homens e mulheres, principalmente esses livros muito dentro daquela caixinha de um amor romântico de família tradicional. Não é isso, romance não é isso. Romance ou literatura é toda obra de ficção onde a pessoa, o escritor, escreve a partir de uma história, a partir de um fato real, a partir até de uma biografia e vai criando uma trama de narrativa do cotidiano, de algum ambiente, de alguma situação. Nós tivemos esse problema no Brasil de levar os jovens ou as crianças a gostar da literatura, porque a escola emburreceu essa ideia, dando livros para se ler, isso no passado, pensando no vestibular. E muito aquela literatura clássica, descontextualizada, que vem muito daquele período ali do romantismo e dos clássicos que era difícil a gente poder ler e entender e fazer conexão com a nossa realidade. E também porque nós temos um coletivo cultural brasileiro de baixo índice de leitura. Nossa média de leitura anual é de 2,4 livros por ano por pessoas que têm capacidade de leitura. Isso nós estamos dizendo de 30% apenas da população brasileira que é capaz de ler e interpretar o que se lê. Então, o índice é muito menor se a gente for comparar com a população como um todo. Os benefícios diretos que o livro literário pode trazer coloca você diante da realidade, desenvolve também percepção das diversidades culturais, tramas familiares e dramas familiares sociais, que a gente pode fazer comparação dependendo de onde acontece uma história. Por exemplo, se eu leio um livro lá do Japão, um drama, uma literatura japonesa, eu vou entender muito daquela geografia, daquela forma de viver, das famílias que ali estão. Dá asas para a imaginação, porque não vem pronto, por exemplo, um filme ou uma série de vídeos, você já tem pronto a cor da roupa, o cenário, está tudo pronto ali para você. Na literatura você está lendo e você cria também o cenário, então dá asas para a sua imaginação e amplia o seu conhecimento de mundo, principalmente se você começa a fazer leituras de diversidades de livros conforme regiões. Eu, por exemplo, tenho lido a Carla Madeira, que ela traz muito cenário periférico de cidades grandes no Brasil, principalmente a partir ali de Belo Horizonte, São Paulo. Você já vai pegar outros, a Chimamanda, por exemplo, que vai trazer dramas e tramas de literatura lá da Nigéria. Então olha a amplitude de conhecimento de mundo que você passa a ter. Que a boa literatura também ela é fidedigna à questão política e geográfica, mesmo que seja uma ficção. A literatura ela é diferente da leitura técnica. Eu leio muito, mas leio livro técnico da área que eu estudo ou que eu trabalho, então isso aí é metódico. Não vai trazer tanta potencialidade assim como a literatura. E também é diferente da leitura do livro de autoajuda, porque no livro de autoajuda você está em busca de uma resposta, então você tem uma leitura meio direta naquilo que você está buscando em termos de autoconhecimento, de autoajuda. A literatura ela já é mais vasta, ela é mais ampla, então ela faz você desenvolver mais o seu potencial criativo. O livro literário melhora o potencial cognitivo humano. Ao ler um livro literário, você cria a cena, você produz o cenário. Então você é exigido nessa potencialização da cor da roupa que o sujeito está vestindo, do ambiente que ele está naquele cenário, da trama que está acontecendo ali. É como se você estivesse tendo que ser o seu cineasta de você mesmo nessa leitura. Diferente das séries ou dos filmes que vem pronto, né? São artes diferentes, mas faz a literatura, você ler o livro, ela fica, você passa a produzir
fica atento na trama ali a partir de você. Aquela trama vai se encadear em algum lugar. O seu potencial, expectativa através da leitura de chegar naquela trama. O tempo da cena, chegar ao final do livro. O tempo é interessante que acontecer no livro, por exemplo, uma narrativa de uma disputa, de uma corrida, ou de um cenário final de ler um livro amoroso, para todo aquele tempo, moral daquela, para ficar um pouco mais tempo naquela leitura. Você que vai fazendo o cálculo até mais, aquela trama, você, para não fechar o ciclo do que vai acontecer no final. Mas essa boa potencial expectativa que vai acontecer, para que você possa ampliar suas habilidades também. É como que se às vezes você lendo, é como se você estivesse até escutando o som daquele cenário. O escritor está narrando uma cena que tem pássaros ao fundo, por exemplo, é como se você estivesse viajando e ouvindo aqueles pássaros. Então olha a atenção flutuante, olha a atenção de cognição que dá a leitura literária. Um outro aspecto que melhora na cognição é que amplia o seu vocabulário. Você tem mais vocabulário, você aprende mais palavras. Melhora as habilidades de leitura, porque você começa a discorrer mais facilmente ao ler. Melhora também a sua construção da escrita, você discorre melhor a sua escrita. Meu exemplo, eu tinha uma dislexia, uma dislexia leve, que eu só fui descobrir na universidade. E o que me fez deslanchar na escrita, na leitura, foi exatamente ler muitos livros literários. Tanto que na minha equipe de trabalho, dos psicólogos que eu faço supervisão, eu peço para que leiam livros literários, para discorrer melhor, inclusive, uma sessão terapêutica para que possa ser analisada num momento de supervisão. Então, olha quanta coisa que eu mesmo me livrei de uma dificuldade de ler em público, de ler em voz alta, me livrei de uma dificuldade de escrita livre através da leitura literária, de livros literários. Então, colabora inclusive com o sono. Tem pessoas que estão começando a melhorar a saúde do sono antes de dormir, desligando o celular e pegando um livro literário e começa a ler. Com 2, 3, 4 páginas já bate aquele sono, já bate aquela vontade de dormir espontaneamente. Tem gente me narrando isso, quebrando essa dificuldade de dormir, aquela ansiedade de dormir, o sono não chega. Com a literatura desprovida de conhecimento, desprovida dessa coisa de autoajuda, mas entrando, viajando naquela história, a pessoa ela entra no sono mais facilmente. Ajuda a saber ficar parado. Muitas pessoas, quando são muito assim, ativas fisicamente durante o dia ou durante a noite e não conseguem ficar parado. Isso é um problema para quando a pessoa estiver idosa, que ela não vai ter toda essa força motriz de fazer sempre uma atividade física e ela vai precisar aprender a ficar parada. Mas se ela não desenvolver este hábito, ela vai criar uma ansiedade quando estiver na vida de idoso. Então, criar o hábito de parar para ler uma literatura ajuda você a ficar ali meia hora parado, 1 hora parado. Eu mesmo, às vezes, pontuo no relógio, põe no despertador, 2 horas direto lendo um livro de literatura. Comece a criar esse hábito para a sua vida pessoal. Comece a escolher livros literários indicados por pessoas. Vai no Google, comece a pesquisar livros que estão sendo mais lidos, mas com essa conotação literária, de histórias narrativas de ficção. Eu particularmente gosto de histórias criadas a partir de realidades sociopolítica e econômica. Eu gosto mais. Tem gente que gosta de literatura assim muito de ficção científica e tal, que também é bacana. Mas você pode começar a ler um livro, se você ler ali o primeiro capítulo e não gostou, e está travado, vê que aquela leitura não te serve, pare, interrompe. Você não é obrigado a ler até o final como se fosse uma necessidade de ler para uma prova de literatura, uma prova de livro, que nem se tinha na escola, né? Você tem a liberdade de escolher o livro que você quer ler. Você começa a ler o livro e colou nele, gostou da trama ali que o escritor está trazendo, continua nele e vai até o final. Se o teu hábito ainda é
pequeno do hábito de ler, comece a ler poucas páginas por dia, mas crie essa constância, defina um horário, um momento para você parar e começar a ler. E esse hábito você vai adquirindo, porque depois que você começa a ler 1, 2, 3 livros, você não quer parar mais. E daqui a pouco você vai ter necessidade de ficar trocando ideias com pessoas que também leem, que se tornam leitoras. E ajuda, inclusive, essa coisa que eu estava falando de você aprender a ficar parado no controle da ansiedade, porque você vai ler um capítulo inteiro. Eu gosto de livros curtos com capítulos curtos. Esta é a minha preferência, mas com uma trama que vai se amarrando de um capítulo ao outro. Tem gente que já gosta de livros com capítulos mais amplos. Isso aí também é para pessoas que já estão mais habituadas a ler. Então eu deixo aqui este vídeo sobre a importância da leitura literária, do livro literário na cognição humana, porque de fato a gente tem que recuperar essa possibilidade para potencializar a nossa cognição e para melhorar a nossa qualidade de vida através da leitura de livros literários. Aguardo você para os próximos vídeos e espero que você esteja gostando dessa nossa série de conhecimentos aqui na rede do YouTube, através de produção de conteúdo que eu tenho proposto fazer semanalmente para você. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.